Olá, sou a Valéria. Olá, sou o Antônio. E esse é o nosso filho Marcel. Juntos, nós temos uma jornada atípica. A gravidez é um momento único na vida de cada mulher e de grande espera, expectativas. Como será? Com quem parecerá? Vai me chamar de mãe? Mãe? Será que vou ser uma boa mãe? Será que está tudo bem com ele? E o nome? Nós escolhemos Marcel. Significado? Guerreiro. A grafia do seu nome faz referência ao mar e ao céu. Então, na verdade, eu nunca tive essa vontade, esse sonho de ser mãe. Eu decidi bem depois. Na verdade, a minha mãe ficava pedindo um neto, né? Enfim, e aquilo foi mexendo comigo. Então, depois de 5 anos de casada, é que eu resolvi que eu poderia ser mãe. E aí eu fui conversar com meu esposo, falei, Antônio, e vamos tentar, minha mãe está querendo muito neto, e ele... Mas a gente tinha combinado, porque também nem ele queria, né? Desde o namoro e tudo, a gente se deu muito bem nesse quesito também, de que a gente não era o nosso principal objetivo. Foi uma decisão muito pensada, né? Assim, a gente, a princípio, não pensávamos em ter filhos, mas com o passar do tempo, conversando, a gente viu assim, a necessidade de ter um filho. E foi quando nós procuramos os médicos antes, né? Eu fiz exames, a Val também fez. E quando a gente recebeu o sinal verde, a gente resolveu, vamos realmente ter um filho. Então, quando ele me ligou uma vez e falou, não, realmente a gente pode tentar, eu estava no trabalho. E aí, então, que a gente resolveu ter depois de 5, quase 6 anos de casados. Logo depois, realmente foi uma que não conseguimos, aí achei que estava grávida e não estava, e aí veio aquela frustração, e eu lembro da minha médica na época falando, engraçado, você passou esse tempo todo evitando, você não queria, e agora você está aí totalmente frustrada na primeira tentativa, né? Não é assim, calma, e na segunda tentativa eu já estava grávida. No dia 1º de maio do ano 2000, o sol nasceu às 6h23. Era uma segunda-feira, quando começaram as contrações e Valéria foi para o hospital. Sua bolsa ainda não havia estourado, então, graciosamente, mesmo com dores intensas, já pensava em seu bebê e fez de tudo para que a bolsa logo estourasse. Depois de tanta espera, finalmente, Marcel nasceu. Nesse momento, nascia também uma mãe. É um menino! Parabéns, mamãe! Ele nasceu no dia 1º de maio, no dia do trabalho, de 2000. E foi parto natural. Também estava toda a família reunida, todo mundo foi para a clínica, quase que todo mundo participou do parto junto. Quando ele nasceu, o choro, a médica mostrou a placenta, né? Então eu queria até tocar, mas a médica disse que não podia. Então assim, aí ele foi levado pelo médico lá para os exames de rotina. Foi, assim, foi uma emoção muito grande difícil explicar realmente a felicidade que foi estar ali no parto, vendo ele nascer, participar de todo aquele processo. Foi uma emoção muito grande. E naquele momento a gente não tinha nem ideia da jornada que a gente ainda ia ter. Ele não abria os olhinhos já nesse momento do parto, mas ao meu ver era natural. Eu nunca tinha tido filho, então assim, para mim, eu não via por que eu me preocupar com aquilo. Mas com o passar das horas, eu percebi que ele não abria os olhos de jeito nenhum. Nem numa claridade como essa natural de casa, ele não abria, a gente tinha que estar com tudo fechado. E a gente recebeu alta do hospital no outro dia, mas à noite. Então, ele também não teve aquela perspectiva do sol, né, em cima dele. Uma prima comentou, nossa, mas o olho dele é meio azulado, né, meio claro. E aí a gente questionou isso
no pediatra na época e que estava lá na hora do parto, o pediatra do parto. E ele falou que não era nada, que os bebês nascem com o olho um pouco mais claro, muitas vezes, mas depois ele vai para a cor natural dele, enfim, não examinou nem nada. E não fez aquele teste do olhinho, que hoje em dia já tem, né? E a gente foi para casa com ele no outro dia à noite. Mas dentro de casa a gente não conseguia nem tirar foto com ele. Assim, nem o flash, ele não aguentava. Ele não aguentava, as persianas tinham que estar fechadas e ele sempre com a testa franzida, sempre chorava, mas a gente não sabia realmente. Depois de 10 dias de nascido é que a gente foi levar para a pediatra, para a doutora Misa. E que era a pediatra que a gente tinha sido indicado pra gente e tudo, e a gente levou, com 10 dias. Doutora Misa lembra bem do dia em que conheceu o Marcel. Fazia apenas alguns dias de vida, quando ainda pequeno entrou em seu consultório, no colo de sua mãe. Que apreensiva trazia consigo apenas um questionamento. É normal, meu filho, ter olho azul? E aí a Valéria me ligou, porque a secretária não quis marcar a consulta dela, ela mandou mensagem para mim pedindo para eu atender, que eu era médica de uma amiga dela, ela queria muito que eu atendesse o filho dela, e eu falei, tá bom. Ela até brincou, ela falou assim, mas eu não vou te perturbar, porque eu não vou te perturbar quando você tiver seu neném. E ela veio para a primeira consulta, eu não me lembro se ele tinha 10, 15 dias, era entre 10 e 15 dias quando ele veio para a primeira consulta. Ela veio a Valéria, o Antônio, o Marcel e a avó, não lembro se era a mãe dela ou a mãe dele, mas tinha mais uma pessoa com eles. Sim. E eu lembro bem que no nosso primeiro contato, eu já estava com a barriga bem grande, eu já estava desconfortável para fazer consulta, e ela me perguntou, sentada, né, lá que ela sentou, a gente começou a falar do neném, das queixas, as dúvidas que ela tinha, né, foi me mostrando os exames que ela já tinha em mão, e ela me perguntou se ele poderia ter olho azul. Isso me chamou muita atenção. Na hora que ela fez essa pergunta, ele estava dormindo ainda no colo dela. E quando ela fez essa pergunta, passou um tempinho, ele acordou e ele me olhou e ele realmente ele tinha os olhos, não eram azuis, eram brancos, né? Ele tinha uma esclera absolutamente branca, uma córnea totalmente, não é nem esclera, uma córnea totalmente branca. E aquilo me assustou na hora que eu estava mais sensível, porque eu ia ter neném. Eu lembro que eu levantei, eu pedi para sair um pouquinho, e eu tenho um amigo que é oftalmo, eu liguei na mesma hora para ele e falei assim, Moisés, eu não sei o que é isso. Eu não sei se isso é um glaucoma, se isso é uma catarata gigante, mas esse menino não é normal, eu preciso que você veja agora. Eu não conseguia nem olhar para ela, nem para o neném, porque eu entrei em pânico, né? Porque aquele negócio, a empatia do ser mãe e o medo de você também, né? Porque você começa a imaginar, isso pode ser comigo também. Então, na mesma hora eu liguei, ele falou assim, Misa, calma. E eu já estava chorando com ele no telefone. Aí eu falei, mas eu preciso ser atenda agora. Ele, não, pode mandar. Ela conversa com ela e a gente está esperando aqui, porque já era final de tarde. Eu lembro acho que foi um dos últimos pacientes que eu atendi. E eu estava atendendo realmente pouquinho nessa época. E ela foi direto para lá. E aí ele me ligou depois, Misa, é um glaucoma violento, ele tem que operar com urgência. Nossa. E em 24 horas, eu não lembro os trâmites que a gente fez, mas assim, foi de noite, no dia seguinte o Marcel estava operado. Então essa parte foi feita, mas eu acho que nunca conseguiu controlar bem essa pressão. Depois disso, ele era meu paciente, eu via com frequência, começou a saga da Valéria de botar uma córnea no Marcel. Então ele passou por várias cirurgias, por várias rejeições, foram assim, momentos de muita tensão, de muito sofrimento, né? Ela sofreu muito nesse período, ela foi para vários locais, ela foi para Goiânia, ela foi para São Paulo, não sei se você lembra se ela fez aqui, eu acho que ela fez mais transplante em Goiânia, até que desistiram, não tinha mais indicação naquele momento de fazer transplante. Eu costumo dizer que os profissionais, eles precisariam ser mais humanos. E isso não poderia se perder com o tempo. Que às vezes até você se forma, você é sensível, você está ali, né, com aquele gás, com aquela energia de receber, de cuidar e de tentar curar as pessoas. Mas depois de um tempo, parece que vira mais um, sabe? É um número. E eu entendo que isso não poderia se perder. E esse médico, o Marcel bebezinho, nesse dia minha cunhada estava comigo, eu, Antônio e minha cunhada. E ele falou, olha, que não ia dar certo, que não adiantava, para que você vai fazer o transplante? Ele vai perder mesmo, de qualquer forma. E eu só conseguia chorar. Eu lembro que eu estava com o Marcel no braço e eu só chorava, eu não conseguia responder nada.
Então foi muito pesado, porque por mais que isso viesse a se cumprir, a gente precisava viver essa jornada. Por que eu vou antecipar uma coisa, já dizer, olha, não vai dar certo, olha, para que você vai fazer? Porque quando você tem um filho, você quer tentar, você quer tentar dar o melhor para ele. Então, assim, foi muito pesado essa consulta com esse médico, muito, muito pesado. E depois disso, chamaram a gente para a primeira cirurgia. Eu lembro que eu estava assistindo um culto e chegou a mensagem para a gente no telefone de que a gente tinha sido escolhido. E essa médica era responsável por esse banco de olhos em Sorocaba, entrou em contato com a gente. E ela falou, olha, ele foi escolhido tanto pelo glaucoma, porque a gente precisa já dar uma visão para ele, tentar, porque a córnea dele veio já com edema, veio esse azulado, esbranquiçado, porque a pressão do olho estava tão alta que fez edema na córnea. Existem casos de glaucoma que não, que o olho é como o meu, como o seu, enfim, como de qualquer pessoa. Mas o dele veio branco. Então, é como uma tela de televisão. A imagem estava ali, ele tinha uma porcentagem visual, mas ele não conseguia enxergar. Por conta dessa tela que estava pintada de branco, digamos assim, estava com edema. E aí, o que aconteceu, fomos para conversamos com essa médica de São Paulo, e ela falou, olha, eu também tenho uma clínica em Goiânia. Então, o pós-operatório, ele é muito difícil. Para vocês ficarem indo para São Paulo e voltando para Brasília, vai ser muito pior. Então, eu posso atender vocês em Goiânia. E aí a gente começou, então, esse processo em Goiânia. Goiânia, a pista não era nem duplicada ainda, então muitas vezes a gente tinha aquelas 7 curvas, né, perigosas e tal, e aí a gente, enfim, tinha essa situação de muitas vezes voltar com ele cheio de ponto nos olhos. E foi um período muito difícil. Com 3 meses ele já estava operando de transplante de córnea. Né? Então, a gente queria dar a ele uma memória visual. Muitas vezes perguntar, mas para que tanto sofrimento? Por quê? Né? E é aquele intuito do pai e da mãe, né, de querer que ele... Eu queria que ele me visse. Para mim, eu sinto assim uma pontinha de frustração, porque a gente, quando tem um filho, assim, vou ter um filho homem, vou jogar bola, vou pedalar, a gente vai viajar, vai acampar, vai fazer... Então, assim, aquelas coisas de menino a gente acaba trazendo, assim, e infelizmente com o Marcel eu não vivenciei isso. Mas, sim, o que eu pude quando ele era pequeno era botar ele nas costas, ele subia nas minhas costas, a gente caminhava o parque. Então, assim, coisas que eu não ia conseguir fazer com ele, mas enquanto eu conseguia carregá-lo, ele... E foi um momento que ela realmente sofreu muito, porque ela lutou pela essa visão, né? Então a gente já teve até alguns conflitos, eu e ela, porque eu falava que ela tinha que brigar também por outros momentos, ela tinha que fazer estímulo, ele não fazia nada, ele só viajava, né? Então ele fazia pouco estímulo motor, ele estava atrasado na parte motora, ele tinha uns atrasos, mas porque ele realmente vivia em função de fazer cirurgias. E depois disso, assim, depois que ela viu que não tinha mais, né? Não tenho mais como dar a visão, ela começou a mudar o comportamento em relação a ele. E foram aparecendo as coisas. O Marcel, ele é cego desde que ele nasceu. Cego desde que nasceu, ele se fecha, né? Então ele tem um mundo diferente do mundo das outras pessoas. O cego que fica cego depois, ele tem um mundo e o mundo se apaga. Então ele sabe que existe um mundo, ele imagina esse mundo, né? A criança que nasce cega, a visão dela é tato, então ela já não imagina o mundo. E se ela não faz esse estímulo desde cedo, ela vai viver no mundo que ela vai criar ali e é fechado. E o Marcel se fechou. Atendi o Marcel quando ele tinha 4 anos de idade. Ele chegou para mim num momento muito difícil da família, porque ele tinha passado por muitos procedimentos, várias cirurgias, históricos de contenções, e a família estava muito enlutada ainda com tudo isso.
Quando ele chega para mim, ele chega com questões comportamentais importantes e por isso a procura por uma psicóloga da infância e adolescência. É claro que o que também chamou a atenção é que eu sou da área de análise do comportamento e isso foi muito importante para eles, né, nessa área comportamental. A primeira coisa que me marcou muito com o atendimento do Marcel foi assim, eu estava recebendo uma criança com deficiência visual, pequena. E como atender uma criança com deficiência visual? Primeiro questionamento. A segunda coisa que me marcou muito no atendimento do Marcel foi assim, a família quando chegou, eles tinham acabado de passar por uma profissional na psicologia que tinha dito que o Marcel não sabia brincar. E aquilo me incomodou muito, porque na minha linha de pensamento, e na maioria dos profissionais que atendem criança e adolescência, toda criança sabe brincar. Cabe a nós a aprender como ele brinca. E foi esse o grande objetivo do atendimento do Marcel. Quem era essa criança com 4 anos de idade que estava chegando para mim? E quem era essa família tão fragilizada que também estava chegando para o consultório? Inicialmente, Marcel tinha uma questão comportamental muito difícil. Ele era muito agitado, ele não parava quieto, ele não tinha controle dos esfínteres, Marcel não falava, Marcel, a gente nunca sabia o que estava acontecendo ou não. Não existia dentro da psicologia nenhuma escala específica para poder fazer uma avaliação do Marcel. Qualquer escala que fosse feita era uma escala observacional. Porque o Marcel apresentava também naquela época já, além da deficiência visual, características autísticas. Ao chegar a um diagnóstico, a família passa a trilhar o caminho da busca pelo conhecimento e melhor entender as necessidades individuais da pessoa típica. O termo atípico é usado para identificar aquelas pessoas cujo desenvolvimento neurológico se difere do considerado padrão, também chamado de neurodivergente. A parte mais importante na formação de um ser humano é a educação. O sonho de toda mãe é levar seu filho para a escola, comprar os materiais e ajudar com a lição de casa. Mas como introduzir a educação para uma criança autista? É necessário que a escola tenha profissionais capacitados para ensinar com paciência. Lecionar para uma criança tem suas dificuldades. Lecionar para uma criança cega e autista tem o triplo. Não é fácil, mas é possível. É um time, várias pessoas em conjunto, empenhadas nisso. Quando doía no Marcel, doía em todos. Quando Marcel avançava, todos avançavam. Eles ensinavam e ele aprende. Ele ensina com aquilo que aprendeu. É uma troca mútua. Quando eu cheguei, eu encontrei uma escola muito diversa, com muitas crianças com necessidades especiais, muitos autistas. E dentre essas crianças existia um menino chamado Marcel. E o Marcel chamava atenção diante dos outros porque ele era maior, ele era um menino mais alto e o Marcel não enxergava. O Marcel tem uma deficiência visual e o trabalho das professoras de classe com ele me encantava muito. Eu sou professora do ensino regular. Na época eu vim para o 1º ano, trabalhava com o 1º ano e eu via o Marcel aqui na escola e me aguçava a curiosidade para saber como que a professora conseguia trabalhar com uma criança que não enxergava e, além de tudo, autista, né? Então, a professora Rosivan e a professora Mara Rúbia eram as professoras que mais estavam presentes juntos do Marcel. Elas faziam o melhor que elas podiam. Eu lembro da escola sinalizada, existiam alguns sinais que elas colocavam para o Marcel conseguir acompanhar. O Marcel acompanhava pela parede, passando a mãozinha pela parede, né, para identificar os lugares onde ele ia. O Marcel começou a se comunicar verbalmente com os sons, né, fazia os sons, ele não falava, né? Então ele fazia os sons dele e conseguiu. O Marcel saiu aqui da escola, ele sabia, ele reconhecia a gente. Eu até acho interessante que às vezes eu penso que ele reconhecia pelo cheiro, né? Ele sabia quem era quem. Existiam alguns códigos entre a gente, né? E a gente percebia isso no Marcel. Então, o Marcel é um menino de muitas aventuras educativas, com certeza, né? As professoras dele aprenderam muitas coisas com ele e ele também nos ensinou bastante,
porque as dificuldades reais dele para a aprendizagem não são poucas, né? E ele consegue aprender, a gente sabe que consegue. Eu sempre digo que eu tive que desconstruir muita coisa que eu tinha aprendido até então, por conta da deficiência visual. Porque uma das coisas que a gente aprende muito na teoria é que as pessoas com TEA, elas são visuais. E aí eu vou receber um aluno que não enxerga. Então eu tive que pensar, como que eu vou fazer isso, né? E eu procurei ajuda, procurei apoio, pesquisei muito. E na época, que eu atendi o Marcel em 2014, então na época eu não consegui muitas coisas. E procurei o CEDV, que é o Centro de Ensino Especial para Pessoas com Deficiência Visual, onde o Marcel havia estudado, para eu procurar recursos, procurar saber como eu poderia lidar com ele, além da orientação das minhas colegas, de 2 colegas da escola que já tinham trabalhado com ele. E na época, lá no CEDV não foi possível, por algumas condições deles na época, e eu tive que começar o trabalho, porque o Marcel chegou. Então, mãos à obra, vamos arregaçar as mangas e vamos seguir. E aí, à medida que eu ia conhecendo o Marcel, eu fui construindo um fazer pedagógico. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque hoje, né, depois de 23 anos trabalhando com estudantes nessa condição e nos últimos anos como formadora na área de educação, que eu formo professores também, eu gosto de dizer isso, que a gente nunca sabe, né? Então, a gente sabe um pouco da teoria, a gente estuda muito, mas o nosso estudante ele é único. Então, a gente precisa estudar como é o nosso estudante, como o nosso estudante aprende. E eu aprendi muito com o Marcel, né? Como eu te falei, tive que desconstruir aí, vamos dizer, essa certeza de que a gente tem que trabalhar muito com o visual, que isso é muito importante, porque na condição dele não era possível, e a gente construiu aí um fazer pedagógico. E ele foi para essa escola antes, ficou nessa escola até os 15 anos, que era uma escola classe, né? Ficou até os 15 anos. Teve boas professoras lá, outras nem tanto, mas teve bons profissionais, com boas formações. Ele desenvolveu e precisou mudar com 15 anos, que foi outro rompimento para a gente, um outro momento bem difícil. E nesse processo escolar foi muito difícil, tanto na época da escola particular, momentos de preconceito, momentos de preconceito dos pais, de não quererem que os filhos estivessem perto dele, de dizer que porque ele era cego, os meninos, criança gosta muito de experimentar, e aí ficavam andando de olho fechado, e os pais chegaram num drama dizendo na escola que os filhos, que eles não queriam os filhos perto e tal, porque estava sendo uma má influência de repente. Mas a psicóloga da escola conversou e na época falou, não, mas isso é uma experimentação, eles estão vendo como é, com certeza eles enxergam, eles não vão ficar de olhos fechados para sempre. Mas isso dói, sabe, e de não querer o seu filho perto. O Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais, CEDV, é um centro de referência, uma escola de natureza especial que garante uma educação especializada para crianças, jovens e adultos com deficiência visual em Brasília. Tem como missão implementar políticas educacionais que visem atender a esse público. O CEDV foi importante na busca de recursos e ferramentas para o trabalho com Marcel. Mas aí eu comecei a perceber, eu ia para o Centro Especial de Deficientes Visuais com ele, e eu via outras crianças com a mesma idade dele, mas que interagiam de forma diferente com os pais. Torciam para o mesmo time do pai, torciam pelo Brasil, estavam com camisa de time, e o Marcel não fazia nada disso. Da mesma idade e crianças com glaucoma congênito bilateral. O
Outra alternativa da família foi a busca por terapia domiciliar, com foco na terapia ABA, que é uma abordagem da psicologia, usada para a compreensão do comportamento e vem sendo amplamente utilizada no atendimento a pessoas com desenvolvimento atípico e com transtornos. Usada para a compreensão do comportamento e vem sendo amplamente utilizada no atendimento a pessoas com desenvolvimento atípico e com transtornos. Assim, as terapias visam um desenvolvimento tanto na parte cognitiva, motora, como na interação social e trabalham as AVDs, atividades de vida diárias, ações que visam dar autonomia e qualidade de vida às pessoas atípicas, sendo um suporte a mais a essas famílias, que aprendem a cada dia como fazer as adaptações e adequações na rotina familiar. Um trabalho em conjunto. No início de 2013, a Valéria fez um contato comigo. Ela tinha acabado de vir de uma avaliação de uma outra profissional e ela estava muito angustiada, porque o Marcel, de acordo com essa outra profissional, já estaria velho para fazer um tratamento. E aí, na época, o Marcel tinha 13 anos. E isso me impressionou bastante, porque ela queria realmente saber se a gente ia atender, se tinha como, se ainda dava tempo, se tinha jeito, se ele ainda ia conseguir aprender alguma coisa. Então ela estava muito nervosa assim na ligação. O fato do Marcel, né, ser autista e ter deficiência visual era uma outra coisa também que preocupava muito ela. E em alguns momentos de crise, o Marcel apresentar auto-heteroagressão. Então, essa profissional também colocou isso, né, em xeque, por não garantir a segurança das terapeutas dela. E aí, nesse sentido, ela queria muito saber se a nossa equipe conseguiria, né, atender, se a gente poderia ajudá-la. Então, isso me fez... Eu nunca vou esquecer dessa ligação, nunca vou esquecer do tom de voz dela, nunca vou esquecer dessa angústia dela ter um filho de 13 anos e achar que o filho dela tá velho para receber um tratamento. Eu achei isso uma coisa absurda, assim, sabe? Então, a gente realmente abraçou o Marcel, abraçou a família e nós já atendemos o Marcel há 10 anos. Nós implementamos a metodologia ABA e fizemos o ensino do treino estruturado. E aí, a partir disso, a gente foi trabalhando a parte de autonomia, a parte cognitiva dele, comunicação, lazer. E aí ele foi desenvolvendo. Então ele é muito esforçado. Ele responde, ele é muito esforçado e com supervisão, suporte, adaptações, ele consegue fazer muita coisa. A família é uma grande parceira, sabe? A família é muito parceira, porque por mais que ele faça 2 horas de terapia 5 vezes na semana, é um tempo pequeno em relação ao restante das horas do dia. Então a família precisa dar continuidade a isso, às orientações. O fato do tratamento ser em domicílio facilita muito, porque as terapeutas, elas estão dentro da casa, fazendo as atividades e servindo de modelo para as pessoas que estão da casa. Então as pessoas conseguem ver como as terapeutas, as psicólogas fazem e conseguem reproduzir esse manejo, né? Tanto na parte do banho ou em algum comportamento, caso ele tenha alguma crise. Então, quando chegamos para atender o Marcel, a gente vai para a mesinha de terapia, preparar a atividade e geralmente ele já vem para terapia. Então ele já sabe que aquele é o momento de estudar. Ele senta, nós dividimos a terapia em 2 blocos, né, de terapia, de programas. Então, no primeiro bloco fazemos algumas atividades com ele, dura geralmente 45 minutos, 50. Damos um tempo de descanso para ele. No descanso ele lancha, né, relaxa um pouquinho. Depois volta para um segundo bloco e terminamos a sessão com o banho, né? Desenvolvendo as AVDs dele, que é a autonomia no banho, e a escovação dos dentes também após o lanche. As sessões terapêuticas, a gente monta a nossa programação de acordo com a demanda familiar. Então, quando a Valéria e o Antônio chegam com alguma demanda pra gente, a gente adapta a nossa programação àquilo que precisa ser trabalhado. Então, nós trabalhamos a sensibilização a sons com ele, para ele conseguir estar num ambiente barulhento
se desorganizando minimamente, o uso do abafador. Trabalhamos com ele o desenvolvimento da comunicação, né? E com a ajuda da Valéria, ensinamos eles alguns gestos de Libras, né? O Braille também, ele sabe o nome dele, o nome da mãe, o nome do pai, o nome das terapeutas em Braille. Trabalhamos o desenvolvimento global. Então, todas as questões de noções espaciais, de atributos, de conceitos que vão facilitar a vida dele e a comunicação dele para facilitar, na verdade, a interação dele social, né? Para ele conseguir se expressar de maneira efetiva, porque a comunicação é importante. Então, a partir do momento que ele aprende a se comunicar, que ele se faz ser entendido, as crises diminuem, porque ele não fica frustrado, porque ele consegue se fazer entendido. Então, o nosso foco é deixar a vida dele mais fácil, né? Eu cheguei através da equipe da Ana, aqui, né, na vida do Marcel, da família. Foi no ano de 2015, maio de 2015. E quando eu cheguei, ele tinha 2 anos já de tratamento, né? E eu estou há 8 anos com ele. E é um prazer imenso poder atender o Marcel. É realmente muito gratificante. A gente trabalha muito com a parte cognitiva, com a motricidade, com as tarefas com tarefas de colaboração, né, dentro de casa. Com as AVDs, né, que são as atividades de vida diária, né, como a escovação, como o banho, né, como a alimentação também, né, vestir, né, para que ele possa adquirir o máximo de autonomia possível na vida dele. Né? E é muito lindo ver toda essa evolução dele. Inclusive, posso até comentar um relato que eu vi, né, final de semana passado, que foi o batismo do Marcel, né, e eu pude participar e foi incrível como que ele se manteve, sabe? Eu lembro que ele não tolerava o som, o barulho, pessoas falando, conversando, e tudo isso é um trabalhar. Né? A gente trabalha diariamente, nos 5 dias da semana, essa sensibilização, né, dos sons. Eu lembro que pessoas conversando aqui embaixo do prédio, o som do cortador de grama, crianças brincando. Muitas vezes eu em terapia via ele se desregular, né, por conta disso, e a gente foi trabalhando isso, foi buscando vozes de diferentes pessoas, de criança altera, oscila muito o tom de voz, então ele sabe disso, e ele, por ter a deficiência, ele não chega para ele de repente, né, então ele meio que se assusta, então assim, tudo isso foi sendo trabalhado, né, e ver ele lá no batismo, conseguir permanecer do início ao final, sentadinho lá, ouvindo tudo, e não quis o abafador. Detalhe, ele não quis o abafador. A gente oferecia, ele não, eu tô bem, eu vou ficar aqui e tá tudo bem. O que te acalma? Para Marcel, a água é um refúgio, um amparo, uma amiga fiel que nunca o abandona. Quando está com ela, sente como se estivesse em um lugar seguro. O som de cada gota d'água caindo aos poucos, tocando em sua pele, trazendo o efeito calmante, é algo comum em sua rotina. Todos os dias, o ciclo se repete. E se ele pudesse, passaria o dia inteiro imerso na água. Talvez essa ligação com a hidrosfera seja uma das coisas que mais o confortam, quando as demais coisas são desconfortáveis. Deve ser porque lembra sua primeira moradia, o ventre materno. A dedicação a um filho atípico, seja ele deficiente ou portador de algum transtorno, mesmo que repleto de amor e cuidados, é uma tarefa extremamente árdua aos pais e muitas vezes solitária.
Esses filhos poderão ser pessoas parcial ou totalmente dependentes de cuidados e adaptações ao longo da vida. Portanto, como é importante os pais de filho atípico receberem acolhimento, empatia e poder contar com uma rede de apoio que pode ser um parente, um vizinho, um amigo, a escola, um professor, o motorista do ônibus ou o porteiro do condomínio. Mas a gente continua brincando muito na piscina, principalmente. Agora ele brinca também com meu filho na piscina. É até uma história legal que meu filho tinha muito medo de mergulhar. Meu filho tem 3 anos. E aí um dia ele viu o Marcel, que o Marcel mergulha e fica embaixo d'água um tempão, e aí sobe, ele brinca, ele não tem problema. Aí um dia ele viu, e aí outro dia ele estava na piscina e mergulhou, aí ele falou: mamãe, eu mergulhei igual o Marcel. Isso, filho, parabéns. Então, assim, a piscina é o lugar que ele mais gosta e a gente brinca também muito com ele lá, né? Ele ama a piscina, né? E graças a Deus tem piscina aqui em casa, e aí a Valéria sempre traz. É assim, quando ele tá bem, quando ele tá feliz, aí teve uma época que ele estava vindo direto para cá, para a piscina, aí deu problema no ouvido, aí teve que parar porque teve pus no ouvido e tal, aí ela ficou um tempo sem vir, e aí ela retoma, às vezes, traz ele para a piscina, e pra gente, assim, é muito legal ver a interação dele na água, como ele gosta da água, e a gente poder ter a piscina para ele interagir aqui, é muito legal isso, muito bom saber que ele pode, que é alguma coisa que a gente pode fazer por ele, né? Porque a gente muitas vezes não sabe como agir, então se tem um detalhezinho que a gente pode fazer, é bênção demais, a gente se sente muito feliz. Com a Valéria e o Antônio, a gente tinha assim, doía demais, doía muito, assim, ao mesmo tempo, era muito difícil a gente, porque a gente tinha isso, os nossos filhos eram normais, o deles não, e eles tinham tanto sonho, tanta coisa, e assim, foi muito difícil, assim, não é fácil, não é fácil, a gente ficava com muita tristeza por causa deles, assim, de tentar ajudá-los, mas a gente não sabia como, é muito diferente, né? E a gente sempre fica com essa limitação, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Como que vai ser? Como que é a vida deles e tal? E assim, a gente tinha os nossos filhos, nossa vida e tal, e ao mesmo tempo tinha que dar um suporte para eles, nessa coisa deles difícil, né? Todas as vezes que o Marcel não dormia à noite. A gente teve os filhos que não dormiam à noite também, mas assim, até 4 anos. E eles ficaram a vida toda, né? O Marcel está com 23 e ainda não dorme à noite. Então, assim, era muito difícil para nós, porque todas as alegrias que a gente tinha com nossos filhos, muitas vezes a gente tinha que se retrair e nem falar nada, porque a gente sabe que no fundo dói para eles dois, dói demais, e dói para a gente também. Então, assim, muitas vezes a gente quer se alegrar com os nossos filhos, mas aí a gente lembra, poxa, eu tenho o Marcel e a Valéria está lá sofrendo, e o vô tá lá sofrendo, e os nossos filhos estão vivendo a vida deles, estão alcançando as coisas. E como que vai ser a Valéria? E como vai ser o... Então, assim, é sempre um misto, né? Sempre um misto. Não, mas a gente tem que ficar com o Marcel, tem que ajudar. Não é fácil, assim, não é fácil a gente ser família nessa hora, porque o que a gente tem com os nossos filhos, a gente, claro, sonha com que seja isso para o Marcel. Marcel, eu fui em Manaus, desembargador, hoje sou desembargador aposentado. Cheguei à presidência do tribunal e há mais de 30 anos nós viemos para Brasília. Aí realmente fiquei aqui o tempo todo. Eu tenho 5 filhos, só um ficou em Manaus, porque já tinha casado, trabalha lá e ficou. Tenho um filho e uma filha. É o Marcos Vinícius, e aqui são 4. É o Lúcio, o mais velho,
depois o Petrônio, depois a Patrícia e depois a Valéria, que é a caçula de sangue. O Marcos Vinícius, em Manaus, é um filho do coração. Isso a Isa, minha esposa, que hoje está com 88 anos, infelizmente está com Alzheimer e já está em home care há muito tempo, há mais de 3 anos. Ela foi um braço forte na época com a Valéria, ajudando. Para onde ela ia, a Isa acompanhava. Mas fui muitas vezes em Goiânia, onde ela fez vários transplantes. E eu repetindo, até que houve uma posição definitiva de que era perda de tempo, não adiantava a situação dele. A minha relação com ele é ótima. Eu hoje convivo muito bem com ele, né? Ele já, para os outros ele tem 23 anos, para mim ele não passa de uma criança. Também tem a relação de que ele tem a especialidade dele, eu tenho a minha, que sou TDAH, e muitas vezes eu chego falando alto, agitada, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão no ouvido porque ele não está gostando do tom da minha voz. Aí eu falo, tá, Marcel, tia vai falar mais baixo. E sempre que eu vou lá, que eu estou junto com ele, a gente combina as coisas, ele... Normalmente eu falo, combinado, Marcel, titia vai tomar conta de ti, me ajuda? Ele, combinado. Do jeitinho dele, ele fala, ele disfarça as coisas quando ele quer alguma coisa, ele entende tudo que está ao seu lado. É uma criança como outra qualquer, com as suas necessidades e com as suas especificidades também, né? Então, assim, eu vejo ele como uma criança feliz, muito bem tratada, muito bem amada dentro da família. É bom a gente ver que ele aprende alguma coisa que você ensina, ele aprende rápido, porque ele é muito inteligente. Marcel é muito inteligente, ele é muito esperto. Então ele aprende muito, muito rápido as coisas, né? Aquilo que eu disse, a forma dele agradecer. Então isso deixa a gente muito feliz, né? Fico feliz com isso. Fico feliz quando ele cresce, quando ele aprende, quando ensina algo que ele pega rápido. Então isso é deixar a gente feliz, né? Quando você brinca com ele, que ele te responde ali na brincadeira. Então isso, acho que isso é felicidade, deixa a gente feliz em ver ele feliz. Deixa a gente bem, né? Sem saber que ele está sentindo algo e não poder te falar o que ele está sentindo. Isso deixa a gente triste, né? Então quando ele te responde, muito bom. A gente fica feliz com isso. E é o que eu sinto, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo ele bem, quando eu vejo ele feliz. Isso é felicidade. Para mim, isso é uma felicidade. Essa era uma das formas de contribuir, né? O jeito de buscar, aqui de casa era eu que fazia isso. Então ele tem todo um processo de chegar na escola, de como pegar, de como levar para o carro, de como treinar essas coisas, de como ele se comportar dentro do carro até chegar em casa, ele ter tranquilidade, não ter nenhuma crise. E sempre deu muito certo, né? A Valéria orientava. E agora as situações, é interessante também observar que tinha algumas situações, algumas que aconteceram nesse processo bastante difíceis e bastante dramáticas, né? Uma delas que aconteceu na escola, nós chegamos juntos, a professora ainda não tinha chegado, que eu recebi, eu entrei com ele na escola e nessa fase ele já tinha na fase dos 14 anos, por aí, e ele queria ir ao banheiro e o banheiro estava ainda trancado, né? E pensa bem, um ambiente público, né? Já com algumas pessoas na escola. Quem conhece a escola clássica aqui em Brasília vê, né? Tem aquele pátio central, e a gente naquele pátio central, e ele queria tirou a roupa, né? Em público.
e eu rapidamente conduzindo ele para o banheiro, aí o zelador da escola percebeu e correu, abriu rápido, a gente conseguiu. Mas são situações inusitadas, situações diferentes, que quem está junto dele precisa estar preparado para lidar, né? Essa eu não estava preparado, eu tive que lidar conforme o improviso do momento. Mas essas são algumas das questões interessantes que eu digo que a família toda cresce no processo, né? Não é uma situação só que o casal, os pais vivem, né? A família, estando envolvida, precisa contribuir bastante. Sim, houve apoio, sim. Foi um momento difícil, né? A gente ficou preocupado, porque a gente idealiza coisas, né? Para a criança, para o filho, né? E quando veio a notícia, eu acho que eu fiquei mais preocupado com eles do que com o bebê, assim, né? Como é que eles iam pegar isso para eles, né? Então foi difícil, eu particularmente sempre estive perto, né? Sempre acompanhei, sempre ajudei na medida do possível, sempre estive aqui, principalmente no início, que ele era muito bebê, né? A Valéria ficou mais reclusa, assim, não queria muita visita, não queria muita gente aqui. E eu era uma pessoa que ela queria, vamos dizer assim, né? Como tia. Então, assim, eu sempre tive ao lado deles, quando às vezes não estava presente de corpo, estava de espírito, em oração, né? E torcendo sempre por eles, né? Porque eu acho que tudo Deus tem um propósito. É o que eu falo, a gente tem uma família grande, né? A gente tem até um apoio que eu sei que se eu precisar ligar, alguém vai aparecer. Mas o dia a dia é nosso. O de verdade, o pra valer, é nosso. Então, quando ele entra em crise dentro de casa, é a gente. Então, inúmeras vezes, eu tive que conter meu filho. Eu tive que segurar. Só que hoje ele tem 23 anos, ele é um homem, ele é um rapaz. Eu não tenho mais condições de contê-lo numa crise, numa desregulação. Porque o autista ele é muito ele tem hipersensibilidade em várias áreas da vida dele, seja auditiva, seja sensorial, enfim. Ele é muito sensível, ele sente de uma forma maior do que a gente. E isso pode acumular dentro dele, e como muitos não conseguem se expressar e digerir algumas coisas, e ele acaba explodindo. Então, às vezes você fala assim, mas foi do nada. Não, não foi do nada. Isso está se processando dentro dele, né? Então, nesses momentos, muitas vezes eu ainda falo, eu jogo no grupo, gente, ora aí, porque o Marcel está em crise. Mas quem está aqui dentro sou eu e o Antônio, e muitas vezes eu sozinha também. Eu e a Val, a gente que construiu essa jornada. Pesada, mas foram vocês dois. Sim. Graças a Deus a gente tinha a fé, né, em Cristo, que nos fortaleceu diante de tantas batalhas. Então, assim, e com o tempo a gente aprendeu que nós tínhamos que viver o hoje, porque se a gente pensasse no amanhã, a gente pirava, ficaríamos, né, loucos por saber como fazer, o que seria para um Marcel. Então, assim, a gente vivenciou muito, aprendeu muito nessa jornada isso, que hoje o Marcel está bem, hoje o Marcel se alimentou, hoje o Marcel dormiu, hoje ele tomou o remédio está fazendo efeito, ele não está sentindo dor, não está desorganizado, tem os atendimentos dele. Então, assim, isso é que é importante para a gente. Dentre as várias religiões e vertentes de fé, Valéria e sua família buscaram na igreja respostas para suas aflições e angústias. Desde os tempos antigos, entre os fariseus, por exemplo, do tempo de Jesus, corria uma ideia de que quando alguém traz alguma dificuldade já de nascimento, cegueira, aleijúmio, qualquer outra coisa, havia uma ideia de que isso era resultado de pecado na família
ou da própria pessoa que teria pecado no ventre da mamãe. Imaginem, aqueles caras. E trouxeram um cego de nascença para o Senhor Jesus e fizeram-lhe a pergunta para entender da parte dele, entre fariseus e o que ele veio implantar, qual era a ideia. E então perguntaram: Senhor Jesus, grande mestre, quem pecou? Este cego de nascença, seria um pecado ainda no ventre. Este ou os seus pais para estar nesse estado? Olha só a pergunta. E a resposta até hoje, naquelas igrejas sérias, é uma resposta ensinada até hoje. E eu tive a oportunidade de ensinar também a resposta de Jesus, porque ele disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas assim foi para que a glória de Deus se manifeste através dele. Então, enfermidades crônicas, com aquelas que às vezes o bebê já nasce com ela e algumas que não têm cura, que a medicina indica que não tem cura, há dois casos. Pode haver a cura por conta do espiritual, por conta do poder sobrenatural que atua nas pessoas, e eu mesmo vi várias dessas curas nos meus ministérios por onde passei, e há aquelas que Deus permite realmente não curar. Mas não significa que a glória dele se foi. Significa que ao tratar com esta enfermidade no seio da família consanguínea, e eu vi isto muito nesta família, então os pais, os tios, os avós, toda a família consanguínea, em torno de glorificar a Deus, aprendendo com a enfermidade do pequeno que foi crescendo até hoje está entre nós, produzindo. E eu vi isto ontem à noite no batismo dele, a glória do Senhor enchendo o local onde ele foi batizado e o povo dando glória a Deus. O que significa que qualquer que seja a enfermidade, não impede que a glória de Deus se manifeste no meio do seu povo. E para nós o batismo do Marcel foi um grande marco nesse processo. A gente tem muito que aprender ainda, a gente tem muito que crescer, eu como pastor e a igreja como uma comunidade de inclusão, mas nós consideramos, e eu considero esse dia 19 de novembro como um dia histórico para nós, um dia que nós cremos que marca uma nova história mesmo para a igreja. A Valéria usou a expressão de incluir a mesa, trazer o Marcel para a mesa. E nós queremos fazer isso não só com o Marcel, a gente quer que o Marcel torne-se uma memória, um símbolo para nós de uma nova estação. Quem são as mães, para além da maternidade? Da rotina cotidiana e cansativa que quase ninguém vê. São mulheres que, além de mães, são profissionais, precisam enfrentar uma jornada dupla, dentro e fora de casa. Sair para trabalhar é um recurso digno para manter financeiramente o sustento do lar e proporcionar qualidade de vida aos seus filhos. Agora, conciliar tantos papéis não é fácil e muitas vezes sem nenhum reconhecimento ou redução na sua jornada de trabalho. Dentro do mercado de trabalho, a garantia dos direitos a essas mulheres, mães atípicas, pode ser um passo em direção a tal reconhecimento. Para tanto, as mulheres precisam ter acesso a essas informações, aos direitos como mães de pessoas atípicas. Esses direitos não são privilégios. Muitas mulheres tiveram que fazer valer esses direitos. Respeito a gente não impõe, a gente conquista. No caso delas, tiveram que gritar e fazer muito barulho, até que ecoasse em uma só voz. Queremos o direito de cuidar melhor de nossos filhos e respeito por nossa jornada atípica.
o trabalho em geral, né, que eu quero dizer, é o seguinte, as pessoas se colocassem no lugar do outro, era muito mais fácil, você entendia muito mais. Porque é fácil você falar assim, por que fulana tem isso, por que fulana tem aquilo? Porque fulana passa por uma luta ali dentro de quatro paredes que ninguém vê. Ninguém conhece a dor do outro. Você pode conhecer o problema do outro, mas a dor não. Então, se as pessoas se colocassem no lugar, talvez ela entenderia mais, entendeu? E como a gente diz, não é privilégio, é uma necessidade. Então, quando eu falo assim, por que a mãe que tem um filho deficiente, que às vezes tinha que ter um estudo, qual o tipo de deficiência, mais de uma, que fosse 100% dependente da mãe, por que ela não pode se aposentar mais cedo? Se a gente perguntasse assim para a pessoa, quer trocar? Troca um dia. Troca um mês. Será que ela ia ter essa mesma visão? O problema é que eu digo, que as pessoas não se põem no lugar. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Às vezes eu não tenho um problema com meu filho, mas eu tenho com a minha mãe, eu tenho com meu pai, entendeu? Mas ou eu tô com meu filho doente, mas uma coisa é você ter um problema e aquele problema passar. O dela não passa. O dela não vai acabar nunca. E a gente sente muita falta na vida concreta, de políticas públicas que atendam em todas as faixas etárias. Então, assim, a nossa luta é muito grande justamente por isso, porque com o decorrer dos anos, as ofertas de tratamento e de atendimento, elas não vão aumentando em uma proporção compatível. Elas vão diminuindo à medida que eles vão crescendo. Então, o que nós almejamos muito é ter um centro de referência de atendimento de autistas, para que onde as famílias não precisem ficar indo em 1000 lugares picados ou passando por... Não, a gente tem um centro de referência para atendimento das pessoas com autismo, sabe? Também atendimento das famílias, onde elas recebam apoio ali psicológico, apoio terapêutico e também de comunidade mesmo, um senso de comunidade, em que a gente consiga realmente em um só lugar ter uma estrutura de vida. Por quê? Porque tudo dentro do âmbito de saúde e de tratamento das pessoas com deficiência, e aqui no caso do autismo, além de ser tudo muito mais caro, é tudo muito difícil de ser encontrado. Sabe, profissionais realmente capacitados para esse fim. Então, você vê que só há pouco tempo agora que eles entraram no censo. Eles não eram nem contabilizados, nossos filhos não eram contabilizados. Então, é uma situação que é delicada, é uma luta para conseguir uma vitória que às vezes parece tão pequena. E a gente tem que lutar tanto para mostrar a necessidade daquilo ali. Quer dizer, você ser contabilizado, não precisa explicar muito o motivo, porque políticas públicas são criadas em razão disso. Mas lidar com equilibrar todas essas áreas, se já é difícil para uma mãe típica, para famílias atípicas isso toma uma proporção muito maior. Porque muitas vezes realmente acontece uma crise, acontece o que a gente chama de crise, uma desregulação por algum motivo sensorial, próprio do TEA, né? Mas você precisa trabalhar. E muitas vezes, quando eu falo, você nem precisaria ter leis se o ser humano fosse mais empático, né? Se colocasse mais no lugar do outro. Então nós temos leis que nos proporcionam redução de jornada de trabalho, adaptação dentro do trabalho, justamente para que a gente possa levar para as terapias, para que a gente possa estar perto dos filhos. Porque muitas vezes as pessoas acham, não, você paga alguém e se alguém fica e você faz. Só que não é assim. Primeiro que quem resolve isso é a família. As pessoas não têm que dizer como que a gente vai fazer. Eu acredito piamente, não só porque eu sou psicóloga, que deve ser buscado mesmo ajuda, nem sempre numa clínica, mas pode ser
numa igreja, num grupos, né, vários grupos de apoio que tem por aí, mas sempre, por quê? O copo cheio faz com que a eficiência, a vivência, o participar normalmente perde essa riqueza, né? É ao passo que quando você conta, compartilha, você vê que tem outras pessoas, nem sempre com a mesma síndrome, mas outras pessoas com uns problemas também, você divide a carga, né? Você é abraçada, você abraça e você tem essa relação empática tremenda, né? De sentir a dor do outro. Você adoece junto, mas sai junto, estamos juntos, apesar de. Os olhares doem. Quando se tem um filho atípico, a simples ação de sair de casa, seja para passear, ir ao médico, pegar um transporte ou um elevador, podemos perceber os olhares. Alguns de estranhamento, outros como se dissessem, tadinho, e tantos outros preconceituosos. Esses olhares constrangem, machucam e doem. Então, a gente teve de entrar no elevador, alguém olhar e falar, ai, tadinho dele, sabe? Não, ele não é tadinho. Então, são frases, são palavras, sabe, que cruz, né? Que elas vão te minando, digamos assim. Então as pessoas, elas precisam entender isso, que são famílias, são pessoas e precisa se ter cuidado com os olhares, com as palavras, sabe, com oferecer apoio. E já aconteceu inclusive dentro de centro especial mesmo, uma professora já recebê-lo dizendo, eu sei que eu chegar toda feliz, né, primeiro dia de aula, não, eu sei quem é o Marcel, eu tenho medo dele, ele morde as pessoas. Então, assim, foi muito difícil, assim, porque era um lugar onde você esperava um apoio, um acolhimento e que a pessoa soubesse, né, lidar com esse tipo de situação. Então, eu tinha esse receio muito forte, e tenho esse receio muito forte, que as pessoas tenham medo dele. E era uma coisa que sempre me desestabilizou e me desestabiliza muito. O Marcel, ele já passou por uma crise muito forte em Uberlândia. A gente tinha ido de férias, passar o Natal lá na casa de amigos e ele teve num shopping, ele estava com 7 anos de idade. Ele teve uma desregulação tão forte, que o Antônio teve que contê-lo, colocar no colo e a gente sair correndo para dentro do carro. E nesse momento os olhares são sempre de julgamento, de que, nossa, esses pais não têm limite com esse. Então já se parte de um pré-julgamento. E enquanto que o ideal seria o contrário, você já partir do princípio de que esta pessoa pode ter algum transtorno, pode ser um autista. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Sabe? O que chega perto, pergunta da mãe ou do pai, você precisa que eu faça alguma coisa? Que eu ligue para alguém? Que eu segure a sua bolsa? Que eu pegue uma medicação? É isso que as pessoas precisam fazer. Porque aquela pessoa já está num momento muito delicado e ainda ninguém chega perto. Ah, mas eu não sei como agir. É simples, esteja ali do lado, chegue, pergunte se quer ajuda, porque se a pessoa vai te dizer o que ela quer, o que ela precisa, sabe? A gente é muito solitário. Por mais que você pense assim, e é uma coisa... A questão de você ter mais condições econômicas ou menos condições econômicas não muda o sentimento de uma família atípica. O sentimento não está atrelado à vida financeira. Não está. O momento em que meu filho entra em crise, eu sou igual a você, que é uma família atípica, que de repente não tenha tantas condições econômicas ou esteja desempregado. A gente se iguala em tantas coisas, sabe? Diante do diagnóstico de um filho, você nunca estará preparado. Será muito difícil administrar os cuidados, os tratamentos e as adequações que seu filho precise, com suas angústias, suas limitações e seus medos pessoais. Ser pais ou conviver com pessoas atípicas não é e não será tarefa fácil. Exigirá de nós um exercício prático de paciência e empatia. Por outro lado, é também uma oportunidade de aprendizado a todos nós típicos ou pessoas ditas normais, rompermos as barreiras do preconceito e evoluirmos em práticas inclusivas de fato.
Para as famílias atípicas, realmente dizer que não é fácil. Não é fácil. É uma jornada diferenciada. Viva o que você tem que viver. E muitas vezes você vai se sentir sozinha. O que eu posso fazer e que eu tenho feito é criar grupos, inclusive de apoio, para que a gente não se sinta tão distante da realidade das outras pessoas, mas é possível. A gente vive momentos cíclicos, a gente vive momentos em que a gente está lá embaixo, mas vai ter momentos em que você vai conseguir respirar e ajudar, inclusive, outras pessoas com a sua experiência. No momento você se vê totalmente perdida e no momento você está aconselhando outras mães e outros pais. E que é possível a gente se cuidar, de alguma forma buscar ajuda, de alguma forma querer ajudar outras pessoas, porque e foi uma forma que eu descobri também, quando eu ajudo outra pessoa, eu estou me ajudando. Quando a gente abre um pouco o olhar, a gente percebe que outras pessoas também passam por dificuldades. E muitas vezes a gente acha que não, mas a nossa história, em algum momento, pode ter alguma palavra, alguma coisa que alguém vai se identificar. Mas você dá conta, sabe? No meu caso, eu dou conta com Deus ao meu lado, com meu marido ao meu lado, porque é isso que eu falei aqui. Por mais que a gente tenha família, tenha pessoas, o dia a dia é a gente. Então a gente precisa querer também, sabe? Então assim, é possível. Continue acreditando que é possível. O que eu diria que não é fácil, que não vai ser fácil, mas que a criança não tem culpa. Ele não tem culpa, a mulher não tem culpa. E que ele estando junto é que vai poder tornar a vida do filho ou da filha menos difícil. Porque fácil não vai ser, mas vai ser menos difícil. Eu acho que seria isso. De não desistir nunca. Mais ou menos isso. Seria minha fala para o pai. Marcel Menezes de Souza. É um rapaz que tem uma vida saudável, capaz de reconhecer as pessoas próximas, viaja ouvindo suas músicas prediletas, sem seletividade alimentar. Ama brócolis e comida de verdade. Porém, ama um bom cuscuz com ovo e batata frita. Pratica atividade física e, como todo filho, ama o carinho dos seus pais e familiares. E quem disse mesmo que autista não curte um chamego? E claro, adora o contato com a água, seja no chuveiro, na piscina ou no mar. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver do
aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver.